E aí pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo da minha coleção. E hoje eu queria fazer uma coisa especial, eu queria mostrar algumas edições minhas importadas que eu adquiri com o tempo. A maioria dos meus filmes são nacionais, algumas edições nacionais, mas hoje eu vim mostrar essas daqui que eu comprei. A primeira edição que eu vou mostrar é de Psicose 2. Essa edição linda aqui que saiu pela Scream Factory, uma produtora de filmes agora de terror. É importado, como vocês podem ver. Psycho 2 Collector Edition, edição de colecionador. Widescreen, tem extras, tudo mais. Essa edição é muito linda, eu gosto muito. Aliás, todas as edições da Scream Factory é muito boa, são muito lindas. Aqui tem, geralmente eles botam uma capa desenhada que eles mesmos fazem a arte, mas aqui essa ficou a arte original. Luva, como vocês podem ver a luvinha. Aqui, como vocês podem ver, tem os extras e tudo. E o que eu mais gosto dessas edições é que tem os trailers de cinema e os comerciais de TV da época, que eu gosto muito de paixão, adoro ver os trailers e tal. Tem arte interna. O disco, o disco não está aqui dentro porque eu guardo entre as capas especiais com luva, porque eu acho que esses botões, com o passar do tempo que você aperta, tira e coloca, eles estragam. Aqui tem essa frase emblemática do Psicose 2. 20 anos depois, Norman Bates volta para casa. 22 years later, and Norman Bates coming home. Muito bom. A segunda edição que eu tenho para mostrar é Night of the Creeps, conhecido no Brasil como Noite dos Arrepios. Essa é a versão do diretor, com um final alternativo. Com 90 minutos adicionais, se eu não me engano, incluindo o comentário do diretor e do elenco. 5.1 DTS HD Master é o som dele, que é perfeito. É um som assim que eu gosto muito, ainda mais eu que tenho home theater. Se vocês tiverem também é muito bom. Essa é a frase emblemática do detetive Cameron, Thrill Me, em inglês. Particularmente eu detesto filme dublado, eu prefiro filmes legendados. Agora eu tenho essa edição aqui em DVD, Pulse, conhecido no Brasil como Choque Mortal. Até então com o jovem ator Joe Lawrence. Hoje em dia ele tá rapaz, já fez muitos filmes também. Eu tenho um filme com ele adulto, Lenda Urbana 2. Essa edição é muito bacana. Pena que não tem trailer de cinema, mas é Dolby Surround, o que também influencia meu home, que é muito bom. The Ultimate Shocker. Esse filme é muito massa, tem um suspense muito bem construído, que fala sobre eletricidade, de como as pessoas podem se submeter à eletricidade. Hoje em dia é um assunto bem atual também, porque para tudo você precisa de eletricidade, e esse filme aqui pode ser muito assustador por causa do tema. Tenho essa edição de Halloween 3, essa é a capa desenhada que eu falei que a Scream Factory produz. O desenhista é o Nathan Thomas, ele que sempre faz as capas, é perfeita. Eu gosto desse selinho aqui da Silver Shamrock. Edição de 30 anos de aniversário, making off, comentários, tem trailers também.
uma edição muito linda. DTS HD mono, mas ainda é perfeito. Essa é a capa original, é luva também. Capa original. A noite em que ninguém foi pra casa. The night no one comes home. Frase emblemática. Aqui temos a capa de novo, The Scream Factory. Edição de colecionador. Muita gente não gosta desse filme porque não tem o vilão Michael Myers, mas como todo mundo sabe, eles pegaram só o título. E como Halloween já era um clássico e estava fazendo muito sucesso, eles pegaram o mesmo título. Halloween 3, Season of the Witch, Época dos Bruxos. É um filme que já virou cult, na minha opinião. Cult. É um filme que eu gosto muito. Ele é muito cultuado. Muitas pessoas gostam. Em convenções ainda tem sessões sobre o filme e tal. É um filme muito interessante que fala sobre um fabricante de máscaras que simplesmente quer detonar todas as crianças da cidade. A musiquinha emblemática do filme é muito foda. A música do John Carpenter continua fria, ou melhor, bem aterrorizante. Aqui tem a edição de Halloween 2, que é um filme que eu gosto muito. Essa edição tem 2 discos. Uma edição editada para TV e a outra na íntegra. Áudio DTS HD Master 5.1. Se você assistir esse filme aqui no seu home, é muito foda. Muito, torna o filme muito mais apavorante. Arte interna. Aqui atrás. Essas edições que eu estou mostrando para quem está vendo agora são edições importadas que eu gosto muito. Eu também comprei essa aqui, Double Feature, da Miramax, que vem Halloween The Curse of Michael Myers and Halloween 20 Years Later, 20 anos depois, como todos sabem, 6 e 7. A imagem está perfeita, pena que o áudio não é muito bom. Um deles é estéreo, o outro também, 2.0. Preferia que fosse HD Master, DTS HD Master. Mas vale a pena ficar essa coleção. Gosto muito dessa edição também. E eu tenho Halloween 5 importado também. Essa edição especial da DVMax Series, série DVMax, que esses filmes são remasterizados e feitos em HD, passados para HD. Widescreen, tem trailer de cinema, dentro de Halloween 5, documentário, cenas por trás das cenas, tem muito material bom nessa edição aqui de Halloween 5. Eu gosto de Halloween 5. Aliás, sou suspeito porque eu sou fã da série Halloween. Gosto muito. Aqui é o seu viadinho. Então é isso, galera. São edições que eu gosto muito. Que tem um valor sentimental, que eu tenho muito ciúme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais saber detalhes dos filmes, vocês podem mandar recado embaixo do vídeo e tal. Curtam aí, compartilhem se vocês gostaram. Mais tarde eu volto com mais vídeos e tal. Falou!